Saudações. Hoje, o Próxima Paragem começa com uma conversa em relação aos pontos de paragem na cidade e província de Nampula. Além dos pontos de paragem, também vamos olhar a questão dos postos de controle desta província. Para o efeito, trazemos uma conversa afinada com Eduardo Agostinho, técnico da Direção Provincial dos Transportes e Comunicações, ao nível da província de Nampula. Muito boa tarde, bem-vindo ao Próxima Paragem. Obrigado, boa tarde. Chamo Eduardo Agostinho e em relação à questão colocada sobre o número de controles que temos na nossa cidade, concretamente, esses pontos de entrada e saída, tenho a referir que temos 5 controles. Temos controle número 1 via Nacala, controle número 2 via Murupula, controle número 3 via Angós, controle número 4 via Quamba e o controle número 5 via Liu. O que tenho a subsidiar sobre as paragens, a nossa urbe tem muitas paragens, isso é da responsabilidade do município, mas o que é do Conselho é que os nossos passageiros têm um comportamento não adequado sobre o uso do transporte rodoviário. Isso no contexto de cada um para onde quer, não quer obedecer às normas, não quer obedecer aquilo que foi estipulado com a postura camarária. Nós temos exatamente paragens identificadas, mas dificilmente os transportadores ou mesmo o próprio passageiro usar. E que comportamento o condutor deve tomar, deve ter face às paragens ou aos postos de controle? As paragens, havendo possibilidade, o transportador deve obedecer àqueles lugares identificados. Em relação ao comportamento em frente do agente do regulador de trânsito, esse contexto nos controles e outros postos que eventualmente poderão ser criados ou são feitos, é preciso que o condutor respeite as regras de trânsito. Quando o agente manda parar, ele deve obedecer e cumprir com as obrigações ou cumprir com aquilo que o agente vai lhe colocar. O que é negativo é que há muitos transportadores, há muitos motoristas que têm um comportamento muito negativo. São mandados parar, eles afrouxam a velocidade, basta só afastar um pouco o agente, eles aceleram e vão embora. Esse aspecto é muito negativo e estranho. E não só. Também, em alguns lugares de controle, tem-se registrado a aglomeração de vendedores. O agente regulador de trânsito? Sim, ele basta mandar parar o carro. É normal, logo antes que ele peça os documentos ou vai em frente, são primeiro os vendedores chegam ali, gritam isso, aquilo, não sei. E aquilo fica feio. Agora, eu gostaria que houvesse... Estamos a falar, por exemplo, de quem sai da cidade de Nampula para Nacala Porto, quem sai da cidade de Nampula para Murupula, Ribaue. Todas as vias, menos esses controles aqui muito próximos da cidade, é que não se nota esse comportamento. Mas em restantes lugares, basta ver a população que está de polícia de trânsito em serviço, mesmo aqueles postos móveis, os vendedores vêm aí, é mandado parar o carro, o vendedor é o primeiro a ir a fazer o seu negócio. E aquilo é muito estranho, porque nós ali estamos esperando a uma operação. Não se sabe o que pode se esperar um dia que pode as coisas correrem mal. Então, eu sou de opinião que o polícia de proteção que tem estado naquele lugar para proteger o local, que ele também cria as condições de ordem. A população que fique longe do lugar. Porque o polícia está a pedir documento, o vendedor está do outro lado, até se calhar pode alguém ali, quando o carro sair, pode sentir que perdeu alguma coisa. Não sabe se identificar quem foi, porque houve esse engenho de pessoas. Diferente desta questão dos vendedores ambulantes que se fazem a viatura, basta que o regulador de trânsito peça para o condutor parar ou parquear ou estacionar a viatura para interagir por algum tempo. Que atitude, que comportamento um peão deve ter face aos pontos de paragem? Estamos a falar de controle, estamos a falar de paragens de
parqueamento ou estacionamento dos transportes públicos. Estou para o caso concreto, os chapas. O peão, concretamente, pelo menos para aqui na cidade, é bem identificado porque tem aquelas passadeiras que ele possa respeitar, onde deve transitar a via pública. Agora, quando forem nessas paradas, quando forem nos controles, é difícil também nós encontrarmos ali um número de passageiros a quererem, talvez, serem transportados. Quando os lugares assim identificados de carregamento, realmente um dos comportamentos muito estranhos, que mesmo para o próprio peão, vamos supor peão e passageiro, porque temos ali as pessoas que estão a transitar, né? E temos também passageiros. É uma certa atitude que cometem aqueles chamados carregadores, não sei quem, aqueles comportamentos, até que em algum momento são eles que criam problemas de acidente na via pública. Porque eles correm de um lado para o outro, está ali um peão, é uma viagem, é um passeio dele normal, mas por causa daquela agitação e tudo, afastar este, afastar aquele, porque estão a lutar para um passageiro ele ser carregado para carro X ou carro A e B. Então aí o passageiro quer recuar, ou aliás o peão quer afastar, ele já entra na faixa pública, aliás na faixa de rotação, e aí pode ocorrer algum acidente. Então, o que eu aconselharia para os peões é que devem ter muito cuidado. Se os carros estão estacionados no lado direito, que ele use o lado esquerdo, para evitar esse tipo de constrangimentos de movimento. Muito obrigada, Eduardo Agostinho, técnico da Direção Provincial dos Transportes e Comunicações, por deixar ficar estas valiosas contribuições no que toca ao comportamento de peão e do condutor ao longo da via pública, sobretudo no que concerne às paragens, os postos de controle, de onde cada um destes deve tomar bastante atenção. Fica aqui, estimado ouvinte e internauta, a grande mensagem é que quer o peão, quer o condutor, ambos devem respeitar os sinais de trânsito, devem respeitar os pontos de paragem obrigatória para evitar acidentes ao longo da via pública. Um abraço e até amanhã.